Olá, o programa Espaço Unisanta está começando agora. Fique com a gente. Ele ganhou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do México este ano. Carlos Fahrenberg é um exemplo de superação no esporte e também na vida. Confira agora a entrevista que fizemos com o nadador da Unisanta. Carlos Fahrenberg é envolvido com a natação desde a infância. Portador de deficiência visual, o atleta buscou na prática esportiva a motivação para superar barreiras. Eu iniciei com 8 anos de idade e para aprender a nadar, para me virar, né, para não passar perigo assim na praia ou em piscina mesmo. E daí fui tomando gosto pela coisa, até por competição também. Mas fiquei bastante tempo também sem competir, né? Fiquei praticamente 10 anos sem competir, dos 14 aos 24 anos. E voltei a competir para participar das competições paralímpicas. A princípio para tentar uma vaga para Atenas em 2004. Fiquei de fora, mas aí depois descontinuei treinando e a partir de 2005 eu já estava na seleção brasileira. As conquistas mais recentes de Carlos são os 4 ouros na última etapa do circuito Loterias Caixa, no começo de dezembro. Mas a experiência mais marcante do ano foram os Jogos Pan-Americanos, que aconteceram em Guadalajara. É sempre bom, né? Vim com bons resultados, né? Eu fiz 2 recordes de campeonato também, que já eram as 2 provas, o recorde era meu. Mas consegui melhorar essas marcas, né, no ano que é véspera de Paralimpíada. É muito importante para poder dar um ânimo a mais para continuar treinando e ver que eu estou no caminho certo, né, que a preparação e o treinamento está sendo feito da forma correta. O técnico Renato Bartolo acompanha o atleta desde o início. Os dois já até se tornaram amigos. Eu acho que isso é importante também a gente ter, pelo fato de ter amizade também, a gente ter um diálogo mais aberto, assim, de poder acertar as coisas quando não está indo muito bem, a gente conseguir conversar e não ter grandes estresses, assim. Quando o Carlão surgiu, pelo professor Ricardo Pateiro, quando ele cursava o curso de Educação Física, na matéria de esportes adaptados, ele não conseguiu, pelo tempo que ele fazia, pelas condições físicas dele, não conseguia entrar dentro de uma equipe, né, da Unisanta, que são muito fortes. Então, foi recomendado pelo meu coordenador, o Márcio Latuf, que ele treinasse no meu horário, para eles voltar a ganhar condicionamento físico e poder galgar aí os melhores tempos para as competições. Então, eles, graças a Deus, se adequou bem à turma, né? E conseguiu acompanhar. E aí a gente veio crescendo junto aí nos resultados, nos tempos, na melhora do dia a dia, né? Agora, o maior objetivo de Carlos são as Paralimpíadas de 2012 em Londres. Ainda não saiu a convocação, mas a gente sabe que eu tenho grande chance de estar entre os convocados, né? Eu faço parte da seleção permanente de natação. E então isso dá uma tranquilidade assim, para fazer a preparação pensando em dar o resultado melhor lá em Londres no meio do ano, né? O calendário saiu, a gente agora está bolando o planejamento, tanto técnico dentro da água, como uma preparação física e alimentação, nutricionista, tudo já está sendo estipulado o calendário dele aí, de rotina dele, que é diária, né? Tanto de manhã, à tarde, à noite, e todos os compromissos aí que são necessários aí para esse objetivo. E agora você vai conferir a segunda parte da entrevista com Julinho Bittencourt. Veja o que o jornalista e músico santista falou pra gente. O meu gosto pessoal, ele é irrelevante, entendeu? Que eu tenho que ouvir um disco, quando eu vou escrever no jornal e tal, eu tenho que ouvir um disco e dizer que aquilo é bom ou é ruim, dizer para você, que é o leitor, né, que aquilo é bom ou é ruim, por que é bom ou por que é ruim, né? O fato de eu gostar ou não é outro departamento que parte do subjetivo, é muito difícil de entender isso.
as pessoas normalmente me perguntam, ué, mas você gosta e quando é ruim você... E às vezes eu acho que não é bom mesmo, às vezes eu acho que é meio mal feito e tal, mas aquilo me toca de alguma maneira. E o contrário também acontece, às vezes eu acho que é muito bem feito, que é excelente e não me toca, eu não gosto. Mas o meu gosto pessoal é irrelevante. Aí é que eu entro na história do gosto e discute, sim, né? Que a estrutura da obra, o fazer, o ofício, né? Como qualquer outro, na televisão, qualquer coisa, é imprescindível você ter a crítica isenta, né? Eu tenho uma visão muito libertária com relação a isso. Eu acho que a música não é de ninguém. Depois que ela está pronta, esse negócio, essa discussão do direito autoral, essa discussão da propriedade intelectual, ela ainda não foi travada da maneira adequada, né? Ainda, sabe? Porque eu tenho uma sensação assim, eu fiz uma música determinada, né? Sobre, sei lá, a usina de Belo Monte, sobre qualquer assunto que passou na minha frente. Então veja bem, esse assunto passou na minha frente. Ele é uma coisa que existe na sociedade e que está lá, impregnada. É uma discussão que tem. Eu olhei e fechei e fiz uma fotografia daquilo, tirei um determinado enfoque daquela coisa. E elaborei a minha maneira e fiz uma canção. Tá, tudo muito bem, essa canção é minha vírgula, esse assunto já estava na minha frente. Essa discussão já estava posta. A elaboração desse discurso é um elo de uma cadeia enorme que está na sociedade. E a gente tem que aprender a enxergar a sociedade cada vez mais como uma cadeia, como um elo. Cada vez mais enxergar a nossa obra e a gente mesmo como parte de um todo. É uma discussão muito complicada, sabe, que evoca a filosofia e tal, mas eu tendo para esse lado libertário, sabe, para esse lado Não, o meu ofício de músico, de cantor, ele tem que ser remunerado, sabe, o de criador também, mas o resultado dele não pode ficar me sustentando. As pessoas têm direito, sim, de baixar, têm direito, sim, de ouvir, sabe? Eu sentia isso quando era garoto, eu não podia comprar os discos que eu queria ouvir. E era privado porque eu não tinha dinheiro, então eu deixei de ouvir, deixei de ler várias coisas, sabe? Porque elas fazem parte de um esquema industrial que é proprietário. Sabe? A mesma coisa acontece com o software e por aí vai. Não, isso é um absurdo. Você pode ouvir o que você quiser, os artistas fazem para isso. Eu sempre fui envolvido com política, sempre fiz política e tal. E eu trabalhei de certa forma, trabalho, né? Eu sou assessor do OGMO. O OGMO o órgão gestor de mão de obra do Porto, é um órgão que tem a política, ele não faz política, mas tem a política à sua volta, né? O fazer político. Tem o capital e o trabalho, tem os confrontos, os conflitos, enfim, né? E antes disso eu vim de assessoria de imprensa, do Ministério do Esporte, antes da Embratur, a ANB aqui em São Paulo, enfim, são órgãos eminentemente políticos, trabalhava com o dia a dia da política mesmo, respondendo os grandes jornais, respondendo denúncia, dando explicação. Eu prefiro fazer tudo, eu prefiro, assim, de verdade mesmo, não é... Eu gosto dessas coisas com a mesma intensidade e tal. Assim, existem coisas que as pessoas falam, mas se você ficasse rico, você ia só tocar. Se você ganhasse na loteria, você ia só, não sei o quê. Não, eu não ia só tocar, nem ia só ser jornalista. Talvez, e é claro que quando a gente fica rico, né, as pessoas ficam ricas, elas deixam de fazer as coisas que elas são obrigadas a fazer por causa do sustento, é óbvio. Mas essas coisas elas estão tanto na música, quanto no jornalismo, quanto em qualquer área que você trabalhe, né? Seu dia a dia profissional, a sua necessidade de ganhar a vida te leva a fazer coisas que você não faria se você não precisasse, é óbvio. Mas eu continuaria escrevendo, continuaria sendo jornalista. Eu acho que mudaria muito pouca coisa na minha vida.
feito muita música e tocado muito com o Canduta e com a Débora, com o Choro de Bolso, né? Com o Du. E aí a gente tem a história do disco. Que tá, você não resolve fazer um disco, é o disco que resolve que você tem que fazer ele, sabe? É engraçado, né? Porque as músicas estão ali, os shows, você começa a criar interplay, que chama, né? Quando você começa a tocar muito tempo com alguém, você começa a criar uma relação musical forte, as coisas começam a acontecer, e aí você, uma hora, um olha para o outro e fala, cara, tem que registrar isso, né? Tem que gravar essas músicas. No momento está rondando esse disco nosso aí, que a gente tem muito choro, muito samba, da música, tem muita coisa, né? Muita coisa para mostrar. E tem tocado, e todo dia um olha para o outro, invariavelmente a Débora fala assim, e o disco? Isso é que, né? E a gente vai, eu acho que a gente vai acabar fazendo mais breve do que a gente imagina. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. A gente se vê.